Olá, estamos de volta com Inteiro Teor, nosso encontro semanal que mantém você informado sobre as principais ações e decisões do TRF da Primeira Região. Candidato afastado do curso de agente de Polícia Federal por suposta homossexualidade terá que ser indenizado pela União. Oficial de Justiça avaliador recorre ao Judiciário para conseguir autorização de porte de arma de fogo. E o desembargador federal Marcos Augusto de Souza fala sobre execuções fiscais. Está no ar Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Estatuto do Desarmamento proíbe o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Um oficial de justiça avaliador teve que recorrer ao Judiciário para obter a autorização para portar arma, uma vez que exerce atividade de risco. Confira na reportagem. Anderson trabalha como oficial de justiça há 16 anos. Durante todo esse tempo, já passou por diversas situações delicadas. Isso porque os ocupantes desse cargo são executores de ordens judiciais. A profissão envolve riscos. Compete a eles, por exemplo, notificar casos de reintegração de posse, busca e apreensão, além de outras questões. Anderson já viu o perigo de perto. Nós trabalhamos num processo de uma ação ambiental no setor habitacional Arniqueiras. E nosso trabalho era notificar as pessoas a não construir. E uma vez essas pessoas notificadas continuarem com a construção, a nossa tarefa era fazer derrubada dessas construções. Teve uma situação que nós fomos abordar uma família e um dos integrantes dessa família saiu com uma faca de açougueiro na mão. Anderson e o colega afirmam que saíram ilesos da situação porque estavam armados. Eles fizeram o homem abaixar a faca e ninguém se feriu. Os dois conseguiram o porte de arma de fogo após passar por toda a burocracia na Polícia Federal. Mas nem todos os oficiais de justiça conseguem tirar o porte de arma, mesmo exercendo a atividade profissional considerada de risco. Alex, por exemplo, teve dificuldades para garantir o porte. É uma novela que não se acaba na Polícia Federal, né? Porque primeiro a gente tem que fazer um exame psicotécnico, depois a gente faz um curso de tiro, e depois, finalmente, a gente faz um curso uma prova de proficiência, para saber se você sabe manusear a arma. Aí, saindo esse laudo, você entra com um processo para pedir a autorização de compra da arma, que pela instrução normativa da própria Polícia Federal, deveria girar em torno de 30 dias. E hoje não é isso que acontece. Eles estão pedindo 120 dias úteis para analisar o processo. Alex acabou recorrendo ao Judiciário, pois teve o pedido negado na Polícia Federal. Por fim, ele conseguiu a autorização na Justiça e diz que o porte de arma era realmente necessário. Eu era novinho como oficial de justiça, eu tinha mais ou menos uns 2 meses. Eu estava na QNN 21, que é uma quadra até hoje muito perigosa da Ceilândia, e eu fui recebido a bala por um traficante e não era o destinatário da ordem judicial. Por quê? E era de dia, no horário razoavelmente recomendável para a gente trabalhar. Todos os oficiais de justiça que queiram andar armados precisam passar pelos procedimentos na Polícia Federal para conseguir o porte, como qualquer outra pessoa que trabalhe com atividade de risco. O porte não é automaticamente autorizado para esses profissionais, mas a Justiça tem atendido aos pedidos dos oficiais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por exemplo, analisou um caso parecido com o de Alex e o posicionamento unânime foi favorável ao oficial de justiça. A lei fala atividade de risco, mas além de falar em atividade de risco, que aí teria que haver uma avaliação da Polícia Federal, etc., fala expressamente, e também aqueles que exercem atividades de cumprimento de ordens judiciais. E o que o oficial de justiça faz é exclusivamente levar ordens judiciais para as pessoas para quem são dirigidas essas ordens. Para o presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal, é importante que os profissionais que queiram ter arma façam cursos específicos de tiro e tenham todo o treinamento necessário.
Ainda segundo ele, possuir uma arma em situações de perigo pode ser bom, mas também perigoso. Eu creio que a vantagem seria a sensação de segurança que pode passar para o oficial de justiça. Ele tem uma arma, ele tem efetivamente uma sensação maior de segurança. A desvantagem é que ele pode armar o bandido se ele não tiver um treinamento, principalmente psicológico. Se ele não souber usar a arma e não tiver um treinamento para usar a arma, ele pode não apenas armar o bandido, como ainda causar um dano para ele, ao invés de ter a segurança, ele ser motivo de violência contra ele próprio. Os oficiais de justiça podem pedir apoio policial durante o cumprimento de mandados, mas, segundo eles, é difícil saber quando será preciso solicitar a presença da PM. Quando a gente precisa do reforço policial, normalmente a gente não consegue. Igual o nosso colega Gustavo Terra, do Tribunal de Justiça, ligou pedindo reforço policial, a PM exigiu um ofício, ou seja, eu tenho que adivinhar que eu vou necessitar de reforço policial exatamente naquele dia, naquela hora que eu estou cumprindo o mandado de busca e apreensão. Veja a seguir: candidato a agente da Polícia Federal discriminado por opção sexual terá que ser indenizado por danos morais. Já voltamos. Um candidato a agente de Polícia Federal foi excluído do curso de formação por causa de sua opção sexual e também foi vítima de discriminação. Justiça Federal decide que ele terá que ser indenizado pela União. Acompanhe o caso. No Brasil, há mais de 60 mil casais homossexuais e muitos deles sofrem discriminação pela orientação sexual nos mais diversos ambientes, inclusive no trabalho. Romeu já viveu esse drama. Nas empresas em que era contratado, via claramente o preconceito dos colegas e até mesmo dos chefes. Mesmo dando o melhor de mim no trabalho, desenvolvendo todas as atividades a mim delegadas e até colaborando com meus colegas em outras atividades, jamais surgia uma oportunidade de crescimento. Romeu conta que até durante uma entrevista de emprego foi eliminado da disputa por ser homossexual. Houve um episódio em que eu fiz um teste e o meu currículo foi desqualificado, mesmo sendo interessante para a vaga, tendo todos os requisitos necessários e exigidos pelo processo seletivo e sendo o único candidato à vaga. Então, a partir do momento também que perguntado sobre a sexualidade e eu reafirmei ser homossexual, o currículo foi desqualificado, nem desclassificado, desqualificado pelo gerente. Diante de tantas situações desagradáveis, ele decidiu trabalhar como autônomo. Foi uma forma de fugir um pouco do preconceito e da falta de respeito das pessoas. Hoje, Romeu monta móveis e exerce outras atividades de forma independente. Buscar autonomia, para mim, foi decisivo. Já não suportava mais ouvir piadinhas, ter de, em alguns momentos, responder de forma direta, claro, respeitosamente, e eu comecei a buscar alternativas de trabalho. Foi aí que eu comecei a desenvolver uma atividade, eu junto com meu marido, a gente começou a trabalhar de outras formas. A gente juntou algumas atividades que nos deram uma base de sustentação financeira e foi a partir daí que eu vi que poderia ser diferente, e procurei me afastar um pouco mais do trabalho convencional. Mas nem todos querem ou conseguem se afastar do trabalho convencional. Há quem escolha, por exemplo, fazer concurso público. Mas a opção não é uma garantia de respeito pleno às diferenças. Um exemplo claro é o que aconteceu com um candidato aprovado para o cargo de agente da Polícia Federal, que passou por uma situação bem delicada.
O homem entrou para o curso de formação profissional da polícia, mas faltando apenas uma semana para concluir, foi excluído de forma arbitrária porque teria apresentado comportamento incompatível com o exercício da função. A suposta homossexualidade o afastou do cargo. O candidato recorreu à justiça e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou a União a pagar R$100 mil por danos morais. O TRF também confirmou sentença de primeiro grau que determinou o pagamento de indenização por danos materiais calculado com base na soma das remunerações que ele deixou de receber no período compreendido entre o dia em que deveria ter ocorrido a posse e a data em que de fato ocorreu, ou seja, no caso dele, 10 anos. O relator, desembargador federal Souza Prudente, explica que não faz sentido punir alguém por ser homossexual. Ninguém pode ser punido pelo fato de ser homossexual. A ordem jurídica internacional proíbe tal comportamento do Estado em relação ao administrado. E, ademais, a nossa Constituição Federal garante o direito fundamental à vida privada, o direito à honra e à imagem das pessoas. E este jovem policial foi agredido durante 10 anos nesses direitos fundamentais de sua personalidade. Para o diretor da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais, a decisão da Justiça foi exemplar, porque serve também para inibir novos casos parecidos. Mas, apesar de comemorar a decisão, ele lembra que ainda há muito preconceito dentro de diferentes ambientes de trabalho. É um absurdo que uma pessoa, no seu desempenho, que estudou, que fez concurso, ou que está na iniciativa privada, trabalhando, exercendo a sua profissão, seja retirada de uma maneira tão sórdida como essa, que é o preconceito de discriminação em razão da sua orientação sexual. Enquanto o cenário não muda, os homossexuais continuam na luta por direitos básicos. Eu gostaria que houvesse respeito, tanto no ambiente de trabalho como fora dele. Não importa se é homossexual, se é bissexual, se é lésbica, se é travesti ou transexual, se é hétero. O que importa, na verdade, é o que a pessoa está disposta a fazer pela empresa, o que ela já fez e prova que é capaz, que merece a vaga. E eu acho que isso está acima da sexualidade. Depois do intervalo, eu converso com o desembargador federal Marcos Augusto de Souza. Vamos falar sobre redirecionamento nas execuções fiscais. Já voltamos. Bem-vindo ao Interteor, doutor Marcos. E eu gostaria que o senhor falasse para a gente primeiro a sua trajetória. O senhor vem da Justiça Federal. Como foi essa chegada aqui como desembargador no TRF? Eu acho que o TRF da Primeira Região ele tem uma competência territorial que realmente o distingue dos demais, né? Então, a responsabilidade, né, a prestação jurisdicional na extensão territorial, né, que aqui tem o Tribunal da Primeira Região, realmente é uma responsabilidade grande, né? Mas eu chego ao tribunal depois de 22 anos, né, como juiz federal em primeiro grau, né, e já vinha sendo convocado no tribunal desde 2001, né? Então, assim, não foi uma novidade, né, total. É claro que a responsabilidade pela gestão do gabinete, né, é uma novidade, né? Mas é um desafio bom, né? Certo, e o doutor Marcos Augusto atua na área tributária, então vamos falar um pouquinho dessa área que para o jornalista, para o público em geral, parece uma área muito árida, mas o que vem a ser o redirecionamento em execução fiscal? Muito bem. Via de regra, as execuções fiscais, elas são ajuizadas, né,
pela Fazenda, no nosso caso, pela Fazenda Nacional, né, no caso da Justiça Federal, contra as sociedades empresárias que deixaram de pagar determinados tributos. Né? O redirecionamento ele vai ocorrer em situações em que, não sendo possível a execução contra essas sociedades, a dívida possa ser cobrada dos sócios. Né? Então, em linhas gerais, é isso. Em condições normais, as dívidas da sociedade serão suportadas pelo patrimônio da sociedade. Né? Mas, infelizmente, né, nós temos uma realidade no Brasil em que, às vezes, muitas empresas elas não são liquidadas, extintas de acordo com a lei. Simplesmente elas são desativadas e o patrimônio é dado destino que não o de uma liquidação formal. E muitas vezes o fisco, quando vai executar, não encontra nem essas empresas mais funcionando nos endereços, né? Elas simplesmente deixaram de existir de fato. Daí ele vai em busca do sócio ou do administrador. Exatamente, né? E essa é uma questão, foi interessante você tocar, que nós tínhamos, de certo modo, algumas orientações em sentidos diferentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possa ser muito bem definida em duas súmulas que orientaram os precedentes que foram evoluindo até que recentemente foi em sede de um recurso especial sob a técnica de recurso repetitivo, afirmado, né, que a responsabilidade no caso de dissolução irregular, isso é, aquela situação em que a empresa simplesmente acaba, né? Deixa de funcionar no endereço, não é feita a quitação dos tributos, não se dá baixa na junta comercial, não se comunica, por exemplo, a Receita Federal, né? É uma solução irregular, né? E nessa situação havia uma dúvida se a responsabilidade seria do sócio gerente ao tempo dessa dissolução irregular ou se dos sócios que eram os gestores ao tempo dos fatos geradores dos tributos que não foram quitados, né? E o que acabou sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e orientando também a nossa jurisprudência, é de que essa responsabilidade é do sócio que agiu, né, com ofensa à lei, ou seja, aquele sócio que efetivamente promoveu a dissolução irregular. Agora, na maioria dos casos que chegam até aqui ao tribunal, o senhor acredita que os sócios agem com intenção de dolo, às vezes é desinformação mesmo, o brasileiro é muito tranquilo, deixa a empresa fecha, não dá baixa e a coisa fica assim mesmo? Você tocou num ponto interessante, mas em um desses precedentes recentes, salvo engano da relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, no voto de Sua Excelência, ele afirma expressamente que é irrelevante o dolo, né? Então, para configurar essa responsabilidade, não é necessário o dolo. Nós temos, e os empresários reclamam, né, e eu acho que, de certa forma, há fundamento para isso, que para se liquidar regularmente uma empresa, há uma burocracia muito grande, né? E há uma cultura também que, de repente, as coisas ocorrem informalmente, né? Então, eu acho que, além daquelas situações em que há a intenção dolosa de frustrar, né, a liquidação desses créditos, mas, em muitos casos, ocorre também por situações de uma administração
não técnica, não muito profissional também. Agora a gente fala muito na morosidade do judiciário. Na questão tributária, uma dívida, às vezes, que o empresário tem com o fisco, ela demora muito tempo, esse valor vai aumentando muito. Como é que fica essa questão nesses julgamentos das questões tributárias? O senhor acha que hoje, por exemplo, porque com o Bacen Jude, a gente teve uma informação que a cobrança era mais rápida. Como é que está essa situação hoje no judiciário brasileiro? O senhor acha que mudou, que melhorou? As varas especializadas e a primeira região, eu acredito que nas sedes das seções judiciárias, com exceção das pequenas seções judiciárias, em todas nós temos varas especializadas em execução. E principalmente, aí sobressai a execução fiscal, né? O volume é muito grande, né? Não há dúvida de que o volume supera a capacidade, né? E isso aí vai gerar uma morosidade, né? Discute-se muito a possibilidade de o procedimento da execução fiscal, né, ocorrer no âmbito administrativo, né? E somente serem judicializados aqueles conflitos, né, que decorram desses procedimentos. Por enquanto, o procedimento é judicial, a legislação determina que seja uma ação de execução, né? E o volume efetivamente é muito grande. E é importante que se deixe claro, doutor Marcos Augusto, porque quando se fala em expropriar bens, né, pode parecer uma coisa antipática, mas o dinheiro que não é pago ao fisco, enfim, que é devido ao Estado, ele falta na saúde, ele falta nas escolas, enfim, o Estado perde com isso. Você tinha mencionado antes a facilidade do bloqueio que pode ser feito através do Bacen Jude, que é um sistema disponibilizado pelo Banco Central e que facilita a comunicação com as instituições financeiras, as instituições bancárias, para a realização de bloqueios, né, de ativos financeiros, né, depósitos em contas correntes, em aplicações, né. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma medida que contribuiu muito, não só para a agilidade, mas principalmente para a efetividade das execuções, né? Porque são medidas de bloqueio que são realizadas diretamente pelas instituições financeiras, né? E que é importante ressaltar que o dinheiro, como bem penhorável, ele figura na posição número 1 entre os bens penhoráveis, né? Então, é claro que a execução ela deve ser realizada de modo que também não onere excessivamente o devedor. E, às vezes, a gente tem vários casos aqui, e isso é objeto de precedentes jurisprudenciais, em que a empresa, por exemplo, vem e oferece um bem que não seja dinheiro, a fazenda aceita, né? O exequente aceita, e depois, no curso do processo, descobre-se que tem uma disponibilidade em dinheiro e há o pedido para que seja feito aquele bloqueio, né? Ora, se aquele bem foi aceito no momento em que foi oferecido, é um bem que tem valor suficiente para assegurar a execução, temos que também ter cuidado para não matar aquela empresa, né? Para não tirar a condição de sobrevivência, né? E eu acho que a nossa legislação vem evoluindo para isso, né? Prova disso é a recuperação judicial, né? Como uma forma de permitir que a empresa que está num processo de insolvência possa recuperar a sua atividade, né? Porque eu acho que o que interessa à sociedade é ter a empresa ativa, gerando emprego, recolhendo tributos, né? Eu acho que
E a execução não pode fugir a essa lógica, né? Certo. Então tá, muito obrigada, doutor Marcos Augusto, pela sua participação no Inteiro Teor. Volte sempre. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também nosso programa no site da TV Justiça, no link Programas, e no site do Tribunal, no link Comunicação Social e Imprensa. Até um próximo encontro.